Nós temos uma série de mensagens com o tema igreja. Agora no mês de outubro, começando no domingo passado, estamos falando sobre esse assunto, igreja. Semana passada, falamos das 10 marcas da igreja primitiva. Está na tela. Aquele texto de Atos capítulo 2, a firmeza na Bíblia, estavam juntos e unidos, perseveravam na oração, havia temor, milagres e sinais, estavam na casa de Deus, adoração a Deus, alegria, ajudavam os necessitados e a simpatia da sociedade. Então, essas foram as características do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala daquela primeira igreja, a igreja primitiva. E hoje, avançando no nosso assunto, nós vamos falar sobre imagens da igreja. Eu vou dividir essa pregação, irmãos, em duas partes, para não ficar cansativo. Eu vou falar hoje com vocês 4 imagens da igreja na Bíblia, e na semana que vem vou falar mais 4. Eu pensei em falar 8 de uma vez, mas eu disse não, vou dividir, que eu gosto que a pregação fique com aquele gostinho de quero mais, né? E não de chega pastor, já deu por hoje. Então vamos ficar com um gostinho de quero mais para a semana que vem, mais 4. E começando a primeira imagem da igreja, ou a primeira figura, ou a primeira metáfora, é uma lavoura. O texto que nós acabamos de ler, o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 9. Vocês conseguem observar lá no versículo, no finalzinho do verso 9, ali na metade, fala ali 9, vê na tela. Porque de Deus somos cooperadores, nós somos o quê? Lavoura de Deus. Lavoura de Deus. Irmãos e irmãs, essa é uma metáfora tomada da agricultura. Lavoura. Lavoura. Paulo está nos ensinando aqui que a igreja, ela é como uma lavoura, uma plantação, uma terra, um cultivo. O que Paulo fala aqui? Vamos aprender algumas coisas nessa primeira imagem. Lá no verso 5, fala assim, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Então, o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, que eles são simplesmente servos. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Eles não são donos da igreja, eles não são donos dos crentes, eles são servos. Irmãos, os líderes da igreja, os pastores, presbíteros, irmãos, eles não são o objeto da nossa fé, eles apenas nos conduzem à fé, mas não o objeto final. Os líderes da igreja não são os autores da salvação, mas são instrumentos de Deus para mostrar o caminho da salvação. Ou seja, Paulo, Apolo, simplesmente fizeram o trabalho de apontar a Cristo, de mostrar a Cristo. E Paulo então explica esse assunto falando de uma lavoura. Aqui nós estamos na região, na região do agronegócio. Muitos aqui da igreja estão envolvidos nessa área, ou trabalham em empresas envolvidas de alguma forma, direta ou indiretamente, ao campo. E vocês sabem que você, quando vai... Primeira coisa é você plantar a semente.
Depois, o segundo passo é regar a terra, a importância da chuva. E terceiro, vem o crescimento, vem a semente, vem o fruto. Paulo usa esse exemplo, irmãos, para nos mostrar que assim também é a igreja do Senhor. É como uma lavoura. Paulo chegou em Corinto antes de Apolo. Paulo plantou, Apolo regou. Olha o verso 6 lá na tela, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Por isso que ele fala, então quem que é Apolo? Quem que é Paulo? Ninguém, é servos. Irmãos, cada um destes aí, homens, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, não preciso nem falar da biografia dele aqui, né? Para vocês conhecem. Mas o Apolo era um homem, diz a Bíblia, poderoso nas escrituras. Possivelmente um bom ministro do Evangelho, conhecia muito bem a Bíblia, pregava muito bem, transmitia a palavra, evangelizava. Mas irmãos, esses homens simplesmente fizeram algo muito pequeno. Um plantou, um regou. Mas quem dá o crescimento, Paulo diz, é Deus. É Deus que dá. E quem trabalha na área da agricultura, sabe que você pode inclusive fazer essa parte mecânica. Preparar o solo, plantar a semente, até mesmo regar a terra, você pode fazer de forma mecânica. Mas o crescimento é algo milagroso, não tem como fazer. O crescimento exige tempo. O crescimento é um mistério, que aquela semente se abra e cresça e produza. Isso é só Deus que faz. Por mais maior que seja a tecnologia, há um processo milagroso do crescimento dessa semente. Assim, irmãos, conosco, alguém pode plantar no seu coração a palavra de Deus, alguém pode até regar, mas se Deus não der o crescimento, nada adianta. Se aquela palavra não cair no solo fértil, nada adianta. Então veja que o que Paulo está nos mostrando aqui, o verso 9, olha o verso 9 lá na tela. Porque de Deus nós somos o quê? Cooperadores. Eles se sentem o quê? Cooperadores de Deus. Eles se sentem simplesmente um servo de Deus. E a lavoura de Deus sois vós. Né? Sois vós a lavoura. Ou seja, irmãos, para finalizar essa primeira imagem, o nosso coração é como esse campo, como essa lavoura, como essa terra. A igreja é esse lugar onde a palavra de Deus está sendo ministrada aqui para vocês. Só que, irmãos, eu hoje estou nessa função de ensiná-los, mas não adianta nada se eu simplesmente ensinar vocês, se Deus não der esse crescimento. Então, na realidade, o que nós temos que ser é simplesmente nos considerar cooperadores de Deus, nos considerar servos de Deus, porque é Deus que faz a parte principal em nossas vidas. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é o pastor Daniel? Simplesmente servos de Deus, ou qualquer pessoa que estiver ocupando esse púlpito, e outra igreja qualquer denominação. Irmãos, hoje nós vemos pastores shows, pastores que eles entram com um carro escondido pela igreja, num estacionamento privado, eles sobem no púlpito de maneira milagrosa, e quando você menos perceber, eles já foram embora. As pessoas não têm acesso. Pastores shows, pastores que as pessoas querem a toalhinha que ele enxugou o rosto. As pessoas se emocionam quando tocam nele, fazem fila para tocá-lo. Irmão, se fosse Paulo, eu ia dizer assim: meus irmãos, quem é Paulo?
Quem é Apolo? Simplesmente cooperadores. A igreja, irmãos, ela é a lavoura de Deus. É dele a obra, é dele o campo, é dele a igreja. Segundo imagem, edifício. Se você tiver com sua Bíblia aberta, você vê que eu vou dar continuidade agora no versículo 10, está também no Data Show. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então veja bem, aqui nós temos mais uma imagem da igreja. O apóstolo Paulo agora usa uma metáfora da construção, da engenharia. Se você observar o final do verso 9, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aí ele começa no verso 10, nos explicando essa metáfora, essa imagem, essa figura, de que Cristo, irmãos, é o fundamento da igreja. É o fundamento, é o alicerce, é a base. Os que constroem, os trabalhadores, eles constroem e eles edificam aquela fundação, aquela construção. Temos aqui na igreja engenheiros, arquitetos. Vocês sabem muito melhor do que eu a importância do fundamento numa construção. Estava dando esse vento agora, né? Aqui em Rondonópolis. Eu estava conversando com a Bel. Falei: Bel, fica tranquilo, nossa casa não vai cair não. Ela falou: será que não cai mesmo? Depende do construtor, né? Se foi num sólido fundamento, não vai cair. Agora, se foi mal feita, foi feita talvez com material errado, perecível, foi feita de maneira não planejada, cai. Então, a gente vê aqueles edifícios, né? Aqui em Rondonópolis agora mesmo, uns edifícios tão grandes, você olha para cima, parece que não tem fim. A gente fala assim: como que pode, né? Alguém fazer algo tão gigantesco. Eu fico imaginando Dubai, né? Dubai é aquele país, aquela cidade lá, que é o maior edifício do mundo. Você deve olhar que aquilo lá não deve ter fim. Mas, irmãos, tudo está no fundamento daquilo ali. Sem fundamento a coisa não se sustenta. É a base ali. E os engenheiros poderiam explicar muito melhor essa analogia do que eu. Mas o que Paulo está dizendo, que o fundamento da igreja, a base da igreja, está lá no versículo 11. Vou voltar aqui, verso 11, olha lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento aquele do que foi posto. Qual que é o fundamento? O qual é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E interessante, irmãos, que ele fala aqui sobre dois tipos de material. Um material resistente, verso 12, olha lá o verso 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, isso aqui é o que? É resistente. E aí fala de frágil, algo frágil, madeira, feno e palha. Ou seja, o que estamos usando na construção da nossa vida? Coisas resistentes? Ou estamos usando coisas perecíveis? Irmãos, o que os crentes hoje se alimentam da Bíblia? Qual o ensino? Qual o fundamento? Gente, olha, as igrejas hoje estão cheias. Você vê na televisão, falando antes da pandemia, né?
igrejas cheias. Só que você vai ver a pregação de um líder, você fala assim, meu, ele não está ensinando nada. Está ensinando o quê? Prosperidade, milagre. Mas você não vê pregação, gente. Você não vê Bíblia. Você não vê Jesus Cristo. É triste. E aí é um crente fraco. É um crente frágil. É um crente com pouca raiz. Porque daí ele está hoje na evangélica, amanhã se alguém convidar ele para o espírita, ele vai. Depois se convidar ele para ir na outra, ele vai, porque ele não tem raiz, não tem alicerce, não tem base, é aquele material ali, é o madeira, feno e palha. É crente que não vai na escola dominical. Ah, pastor, escola dominical é difícil, né, pastor? Escola dominical. Não, a escola dominical é a base da nossa construção bíblica. Então a gente tem que se esforçar para estar na escola dominical. Eu sei que é difícil domingo de manhã ir para a igreja, podia estar dormindo. Mas irmãos, a escola dominical é que forma verdadeiros crentes. Verdadeiras pessoas baseadas na palavra. Pessoas que, se alguém perguntar qualquer coisa, sabe onde está na Bíblia. Conhece a Bíblia. Não vai ser levada, como diz a Bíblia, por qualquer vento de doutrina. Você fala, isso, a pessoa fala, ó, isso aí eu sei que não está na Bíblia que está sendo pregado. Tem que ser como os crentes de Bereia. Consultavam o que estava sendo falado por Paulo. Então, gente, nós temos que pensar nisso. Que tipo de construção, que tipo de material? Porque essa igreja do Senhor, gente, essa igreja de Jesus Cristo, essa igreja, ela tem que ser uma igreja bíblica, equilibrada, uma igreja que não deve ruir-se. E os que têm a responsabilidade de ensinar, podem trazer bênção ou maldição. Aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, a Bíblia fala assim no tópico aqui, verso 10, a responsabilidade dos que ensinam, podem ensinar ou bênção, ou seja, ouro, né, ferro, ou ensinar palha, madeira. Então o que nós estamos ensinando para a igreja? A responsabilidade dos líderes, e aqui fala o texto, que eles vão ser responsabilizados no dia do juízo, é o verso 13, olha lá, ó, o verso 13, manifesta e tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, essa segunda imagem, irmãos, da igreja, é que a igreja deve ser edificada com um firme fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a base da igreja. É o ensino apostólico. Lembra das marcas da igreja? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A terceira, irmãos, a terceira imagem dessa noite é o 1 Coríntios, capítulo 3, você vê que eu estou na mesma parte ainda, no mesmo capítulo, você pode acompanhar na sua Bíblia, agora no verso 16. Olha o que diz lá, ó. Não sabeis, verso 16, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, é sagrado. Então veja bem, a primeira imagem qual que é? Vamos ver se vocês têm boa memória. Lavoura. A segunda imagem? Edifício. Então vocês estão bem de memória. Terceiro, o santuário de Deus. Santuário. Então, irmãos, a igreja local, a igreja do Senhor, ela é uma lavoura. Ela é construída sobre o edifício de Jesus Cristo, construído edifício na base, em Jesus Cristo sendo a base, e também ela é o santuário de Deus, ou também chamado templo do Espírito Santo. Vocês lembram que lá no livro de, se eu não me engano, é Êxodo, ou por ali, no Pentateuco, que fala de algo chamado tabernáculo. O tabernáculo
irmãos, era uma estrutura. Após a saída do povo do Egito, Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo. Ele parecia uma tenda, ou chamado de tenda da congregação. E o tabernáculo, irmãos, ele tinha alguns lugares, nós já estudamos isso aqui na igreja, alguns lugares. E tinha um lugar lá, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E naquele lugar era restrito, onde só o sumo sacerdote entrava. Há um paralelo aqui no verso 16. Os comentaristas bíblicos, quando Paulo fala assim, não sabeis que sois santuário de Deus, ele está se referindo exatamente ao templo, ao tabernáculo de Deus, que eles tinham muita reverência com aquele lugar. Eles tinham muito respeito com aquele lugar. Era um lugar sagrado para a fé deles. Primeiro o tabernáculo, depois foi construído o templo, né? O templo de Salomão, né? Lá em Jerusalém. Não é o templo de Salomão do Edir Macedo, não, né? É o templo de Salomão, o primeiro templo de Salomão lá em Jerusalém. Irmãos, ali eles tinham uma referência, um cuidado com aquele lugar, e eles consideravam aquele lugar um lugar santíssimo. Lá ficava lá dentro a arca. Nesse lugar chamado Santo dos Santos, Santíssimo, tinha a Arca da Aliança. E ali, só o sumo sacerdote entrava. Irmãos, quando Paulo fala isso, ele está falando para nós que nós somos algo parecido. Ele fala que ele faz uma pergunta, né? Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Na nova aliança, irmãos, Deus não está em templos, Deus está em nós. Essa foi a mensagem de Estevão. Deus não habita em templos, Deus habita em nós. Irmãos, agora você imagine o compromisso de você ser chamado de tabernáculo, de você ser chamado de um santo dos santos, de um lugar chamado Santo dos Santos. Imagine o respeito que você deveria ter pelo seu próprio corpo. Olha que coisa, olha o verso 17, se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, o seu corpo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, é sagrado. Eles, para entrarem lá, irmãos, era toda uma preparação. Lavava as mãos, aspergiam na cabeça, trocava a roupa. Eles entravam com muita reverência, com muito temor naquele lugar ali. E você imagine hoje que você é o próprio tabernáculo. A sua vida é o próprio Santo dos Santos. É o próprio templo. Olha 1 Coríntios 6,19. Será que a gente consegue ler todos juntos lá na tela? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, você pode falar assim, pastor, mas no meu corpo manda eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você não pertence a você mesmo. Olha o final do versículo, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, o seu corpo é de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Foi comprado por Cristo você é precioso. Você é preciosa. Por isso, alimentação saudável, atividade física, dizer não aos vícios, às drogas, à prostituição do seu corpo. O seu corpo é santuário de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Isso é muito sério. Quando uma pessoa está lá com cigarro na mão, ela não está
destruindo a si mesmo simplesmente, mas sim o templo do Espírito Santo. Então não é uma coisa de uma decisão privada, não é uma decisão simplesmente pessoal. Não, irmãos, quem é proprietário de você é Deus, do seu corpo. Isso é muito importante a gente pensar que a igreja, as pessoas, a igreja, ela é santuário de Deus. Você é um santuário de Deus, você é templo de Deus. Tem uma música que eu lembrei, que eu estava preparando essa pregação, não sei quem conhece aqui uma banda, chamado Filhos do Homem, e tem uma música que chama Casa Favorita. Eu cantei muito essa música já, lá em Cuiabá, na época que eu morava lá na universidade, a gente cantava bastante ela na universidade, com a turma lá, e o refrão dela diz assim, ó: eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar, eu quero ser tua casa favorita, quero ser o seu altar. Olha que bonito. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar, eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Então, é exatamente isso. A minha vida, irmãos, é a casa de Deus. O meu corpo é a habitação de Deus, é a casa favorita de Deus, é exatamente o meu corpo. E assim, a igreja também é um santuário de Deus. E em último lugar, povo de Deus. O versículo aqui está em 2 Coríntios 6,16, passa alguns capítulos da Bíblia, você vai encontrar o capítulo 6. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o quê? O meu povo, povo de Deus. Irmãos, a igreja é povo de Deus. A igreja não é curral eleitoral, gente. Ah não, porque ela fez... Tem pastor interessante, né? Estamos agora na época de política. Tem pastor que fala assim: eu fecho o meu rebanho para votar no candidato A, candidato B. A igreja é tua, meu amigo, por acaso? Eu achava que a igreja é de Deus. As pessoas são um curral eleitoral, a igreja? Né? Como assim? A igreja não é de nenhum pastor não, gente. A igreja não é minha não. A igreja Ele que é o cabeça da igreja. A igreja é de Deus, Ele é o povo de Deus. Olha que bonito, a Bíblia fala que nós somos comparados à menina dos olhos, né? Que Ele nos guarda como a menina dos olhos. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Sabe o que é a menina dos olhos? Menina dos olhos, irmãos, ou pupila, é essa parte dos nossos olhos, aquela parte que a aparência dela é preta. A íris ela tem cores. Alguns têm um olho azul, um olho bonito, verde, castanhos. Mas todos nós temos a pupila muito parecida, que ela é a parte mais delicada dos nossos olhos, é a pupila. E a Bíblia chama a pupila de menina dos olhos, aquele detalhezinho dos olhos. E você imagine quando a Bíblia diz então que Deus nos guarda como a menina dos seus olhos, como a pupila. Olha o cuidado de Deus conosco. Tem um texto de Zacarias que fala a mesma coisa sobre isso. Eu não anotei aqui, mas o mesmo parecido, que nós somos como a menina dos seus olhos, a pupila de Deus, a pupila de Deus. Olha que delicadeza. Então, irmãos, a igreja é de Deus, irmãos. As pessoas são de Deus, é o povo de Deus. O texto diz assim, ó: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Eu queria, indo para o final aqui, lembrando da história do profeta Oséias. Vocês devem lembrar
a história do profeta Oséias. Deus mandou ele casar com uma prostituta. Olha o que diz lá na tela, Oséias 1, versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Para aqueles que não conhecem a história, eu vou explicar. Isso está no Profeta Menor, é um livro lá na Bíblia, chamado Oséias. Se você não leu ainda, leia o livro de Oséias. Um dia Deus chega para Oséias e fala assim: Oséias, vou te mostrar quanto eu amo esse povo, quanto eu amo meu povo. Tá bom, Senhor, diz Oséias, o que eu tenho que fazer? Oséias, você tem que casar com uma mulher. Possivelmente ele era solteiro. Ô Senhor, ó joia, hein, que bênção, vou casar. E quem que é ela? O nome dela é Gomer, filha de Diblaim. Oséias falou: Senhor, mas essa mulher é uma prostituta, é uma meretriz, não está certo, como que eu vou casar com ela? Sim, Oséias, versículo 2 ali, vai, toma uma mulher de prostituições. Irmãos, Oséias obedeceu. Oséias se casou com Gomer. Mas diz a Bíblia que logo começou a surgir boato. Oséias, quando você sair de casa, meu amigo, sua casa lá, toda hora está pingando um homem lá. Como assim, gente? Não, rapaz, fica atento aí que acho que a sua mulher está pulando a cerca. E Oséias foi conferir, e era verdade. A mulher dele havia adulterado, havia traído. Ele vai lá para Deus: Deus, como assim, pai? O Senhor pediu para eu casar com Gomer, eu casei, tudo certinho, agora está me traindo. Deus fala para ele: não acabou não, cara, a sua história. Capítulo 3, disse o Senhor: vai outra vez, ama de novo uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Ele falou: cara, você vai fazer o seguinte, Oséias, você vai casar de novo com ela, vai perdoar ela, vai trazer para sua casa, vai buscar Gomer. Aí fala que ele foi buscar, ele ofereceu lá um valor para redimi-la, tal, está no texto. Irmãos, qual que é a história desse livro? Deus queria que o profeta sentisse na pele o que Deus sente. Quando muitas vezes Deus é trocado, Deus é esquecido, Deus é traído. Ali fala, outros deuses e bolos de passas. Ali procede uma referência à idolatria da época. Mas hoje, irmãos, a gente troca Deus não é só por um bolo de passa. A gente troca Deus às vezes pelo nosso carro, pelo nosso jogo, pela nossa correria, nossa distração, pelos nossos pecados. Nós deixamos muitas vezes Deus em último plano. Na hora do aperto: Deus, me ajuda. E Deus então mostra para o profeta o que ele está sentindo. Deus está sentindo o quê? Traído. Irmãos, essa é uma figura. Eles serão o meu povo. A igreja, irmãos, é povo de Deus, é propriedade, diz Pedro, exclusiva de Deus. Você, a igreja, pessoas, é povo de Deus. E Ele sente quando você o abandona, quando você o deixa, quando você o trai. Ele sente falta, Ele sente saudades de você. E assim eu encerro, irmãos, falando sobre as 4 figuras. Qual é a primeira? A lavoura. A segunda, edifício. Terceira, santuário. E a quarta é o povo de Deus. Semana que vem, irmãos, vamos falar sobre corpo de Cristo, noiva de Cristo, coluna e baluarte da verdade, sal da terra e luz do mundo. Se você puder estar aqui, será uma alegria continuarmos esse estudo.